Oi, gente bonita, eu sou a Arletes Cantambulo, esse é o Spiritual Cash, esse aqui é o meu amigo... César Telles, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. E é sempre uma honra, né, Arlete? É sempre um prazer estar aqui conversando sobre espiritualidade. E hoje a gente tem um convidado especial. Mas antes disso, vamos dar os recadinhos, Arlete, senão a gente se esquece. Bora os recados. Primeiro recado, bora clicar aqui no gostei, bora compartilhar esse vídeo com seu amigo que está querendo conhecer sobre espiritualidade. Bora se inscrever no canal e participar do quadro Desvendando a Sua Vida. O César e eu, nós somos apaixonados por esse quadro. Como que é o Desvendando Sua Vida, César? É o nosso queridinho, né, Arlete? Pessoal, é muito tranquilo, tá? O Divinando a Sua Vida é um estudo de caso que a gente faz. Como que funciona? Você vai mandar pra gente, tá? Um e-mailzinho aqui, tá? A história da sua vida. César e Arlete, passei por isso, tenho X anos, estou num relacionamento assim, assado, com riqueza de detalhes, pessoal. Me venham com perguntas objetivas, não. E nós vamos ler aqui a vida de vocês, respeitando, obviamente, a identidade, Arlete com o tarô, eu com o baralho cigano, e a gente vai tentar trazer um direcionamento. Então, por favor, mandem. Obviamente, a gente faz uma seleção prévia, mas a gente precisa, pessoal, os e-mails venham com riqueza de detalhes, porque a impressão de uma gravação de uns 40 a 50 minutos, então usem a sua imaginação, com detalhes, tá? E fiquem tranquilos que a gente não vai falar o nome de vocês, o e-mail tá aqui embaixo, é contato.spiritualcast@gmail.com. Aí, gente, botei aí para vocês. Fica mais fácil assim, tá? Melhor ainda. Melhor ainda. Então é isso, gente. Manda seu e-mail, conta a riqueza de detalhes da sua vida. Aí o pessoal às vezes já recebe uns e-mails assim: olha, está muito longo. É melhor para a gente, não é muito longo. A gente resume ali na hora de ler o e-mail, mas a gente precisa de material para falar. 1 hora da sua vida. E você vai jogar essa oportunidade fora. A gente está se propondo aqui a revirar, a olhar todos os lados da questão. Aí você vai mandar uma perguntinha assim: será que ele volta? Não, né, gente? Conta a história. Vamos dividir. Por quê, gente? Porque quando a gente ouve a história de outra pessoa, a gente aprende, né? Total. Esse é o sentido de colocar aqui um exemplo, uma situação que muita gente vai ouvir, vai refletir sobre a própria vida, não é? Quando a gente fala assim de evoluir pelo amor, essa é uma das formas de evoluir pela inteligência, né? Estou vendo o que a outra pessoa está passando e estou trazendo essa experiência para a minha vida, aprendendo com isso também, né? Fora que todo mundo ama uma fofoca, não é isso, César? Eu acho que no fundo, todo mundo quer mesmo é saber a fofoca. Mas o nosso tema de hoje, não, ainda tem mais um recado, pessoal. Tanto eu como o César, nós estamos com a agenda aberta, tá? Então, você quer uma consulta para chamar de sua, seja do tarô, seja do baralho cigano com o César, tem nosso contato aqui na descrição do vídeo. Vai lá, chama a gente, marca o seu horário, você vai descobrir que não é tão caro como você imagina, porque tem isso, como a gente está aqui no YouTube, o pessoal acha que a gente está cobrando uma fortuna. E a gente está no mercado, gente, preço de mercado, tá bom? Então, venham, marque o seu horário, que você vai amar o atendimento. Eu e o César, nós amamos o que fazemos e vamos adorar atender você. Não é isso, César? Estou esperando vocês, tá, pessoal? Vamos fofocar? Vamos fofocar com as cartas? Né? E aí, né, com toda a privacidade, com todo acolhimento, tudo para você, especialmente. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, nós vamos chamá-la agora, que vai falar para a gente de yoga, ou yoga. Isso é uma das coisas que eu vou perguntar para ela, como é que fala isso? Né? Porque a gente ouve isso de várias formas. Então, muito bem-vinda, Amanda. Vamos trazer a Amanda aqui com a gente. Olá, Amanda, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Bom dia. Bom dia. Amanda, meu amor, comecei já perguntando, que história é essa? É yoga ou é yoga? Conta para mim. Bom, primeiro, gratidão por esse convite. Espero que eu possa somar com o trabalho de vocês aqui nesse podcast, trazendo um pouquinho, assim, mas uma vírgula do que é o yoga para mim. Bom, falei yoga já, né?
Em sânscrito, né, de onde vem, a gente usa esse termo yoga, com o O fechado. Porém, aqui no Brasil, muita gente fala yoga, e é uma forma brasileirada de se falar que não está errado, tá? Então, não é, nossa, cometeu um grande erro falando yoga, não. Tá tudo bem falar yoga, né? Mas a palavra que deriva do sânscrito é yoga, a fonética. Então, ótimo, porque eu já fico à vontade, não fico me vigiando de falar, ai, falei errado. Não, tá tudo bem. E, Amanda, como é que você começou no yoga? Como é que isso apareceu na tua vida? O que isso te transformou? Nossa, caramba, o yoga é um presente na minha vida, né? Eu tenho uma primeira formação de atriz, fiz artes cênicas. Olha só! Eu vim da dança, na verdade, né? Então, sempre tive um amor por trabalhar com o corpo, né? Por movimentar o corpo, me expressar através dele. E a dança me levou para o teatro. Então, eu fiz formação em artes cênicas, fiz muitos musicais, entrei nesse mundo aí das artes com os 2 pés, ainda habito esse universo, né? E uma vez, num processo de criação de um espetáculo, eu tinha uma preparadora corporal que dava para a gente algumas sequências do Surya Namaskar, que é a saudação ao sol. E ela dava, que é, né, da prática do yoga que ela fazia, e ela dava isso como uma preparação para concentração, para soltar o corpo, para trazer o foco. Bom, uma infinidade de coisas que o yoga trabalha e a arte também. E aí já plantou uma semente em mim. Mas plantou uma semente, eu segui não praticando yoga, com a arte, com a vida acontecendo. Mas eu percebi que todo espetáculo que eu fazia depois, eu colocava isso como parte da preparação corporal, nem que fosse da minha preparação. Então, eu percebi que em algum lugar aquilo fixou de uma maneira muito positiva, né? Para a minha concentração, para a liberação do meu corpo e para a minha respiração. Eu percebia que me colocava muito num foco, num centramento. E fui deixando alguns anos passarem até que um dia eu falei, nossa, acho que eu quero praticar yoga. Isso me faz bem, né? Faz anos que eu uso essa técnica sem ter um conhecimento mais aprofundado, simplesmente no sentir. E aí eu fui praticar. Entrei em umas aulas de yoga, comecei a fazer uma vez por semana, comecei a fazer 2, comecei a fazer 3, comecei a ver que eu fiquei outra pessoa e eu chorava nas práticas de yoga. Estava acontecendo, mas eu chorava, eu falava, gente, eu nem sei o porquê eu estou chorando, eu não conseguia nomear, mas mexia num lugar em mim muito profundo dos meus sentimentos, das minhas emoções, as meditações guiadas, né? Tinham frases-chave, palavras que mexiam, algumas posturas que desbloqueavam também os chakras, que hoje eu entendo um pouco melhor, na época eu não entendia. E com todas essas sensações, eu resolvi fazer uma formação de yoga. Falei, bom, preciso estudar isso mais a fundo. Nossa, é muito interessante essa questão, né, Amanda? E eu fiz formação em psicologia transpessoal, um dos módulos é justamente o que o corpo reflete no emocional, porque a gente pensa muito nessa questão de que o emocional vai refletir no corpo. Então, se eu estou passando estresse, eu vou ficar doente, porque aquele emocional vai trazer. Só que a gente não sabe que esse caminho de volta também é possível, né? Que alguns movimentos, algumas posturas, vai mexer no corpo, vai acionar o campo energético, emocional, e vai fazer o caminho de volta. Eu achei muito interessante. Quer dizer, você liberou um monte de emoções, de traumas, de coisas de forma totalmente inconsciente, né? Porque simplesmente acionou o corpo ali numa posição, abriu um chakra, onde aquela energia que estava ali, aquela energia psíquica que estava ali embolada, fluiu e você foi se sentindo melhor, né? Exatamente. O corpo sempre me encantou, as formas, as possibilidades do corpo. E não só como uma estética, eu fiz muitos anos balé, e o balé tem uma estética muito forte, pede, né, esse alinhamento e tudo mais. O yoga também traz um alinhamento, né, as posturas são muito bonitas. Mas está muito além do belo. E o yoga veio desconstruir, inclusive, alguns padrões da dança, né, dessa perfeição, de posturas anti-anatômicas, né, no balé, porque você vai além do seu limite, você força para chegar num perfeito, e o que é esse perfeito, né? E claro, tem um super amor, existe uma técnica forte no balé clássico, mas nem falando dessa técnica,
mas entendendo depois, através do teatro também, que tem expressão corporal e outros tipos de dança que eu fiz, e depois indo para o yoga, como existem infinitas possibilidades de mergulho, como o corpo é um instrumento para você mergulhar na sua alma, né, e olhar as suas questões emocionais, psíquicas. Então, acho que tudo partiu desse movimentar, sabe, dessa energia de movimento que eu tenho bastante. Sim, sim. Que também, né, quanto arte, né, tanto a dança como o teatro, claro que vai usar o corpo como expressão, né, de um lugar mais complexo, da emoção e do inconsciente. Sim. Mas esse processo, né, de você se colocar numa posição ou uma determinada respiração e começar a fluir essa emoção que você nem tem muita consciência, deixa isso muito evidente, né? Deixa muito claro. E aí você começou a estudar e praticar o yoga. Isso, aí eu fui fundo. Comecei a estudar o yoga e no processo da minha formação, eu passei por uma separação de casamento, morando sozinha, num retorno de Saturno. Aquele bolo que não vem sozinho. Oh, meu Deus, esse Saturno não deixa a gente em paz. Ele volta para atormentar. Isso mesmo. E aí foi rolando ladeira abaixo até tocar o fundo, né? Quando você encosta lá no fundo do poço, você fala, opa, preciso voltar. Agora e o yoga não tem mais para onde descer, né? Agora o negócio é começar a subir. Gente, eu subo, né? E aquela luz do fim do túnel, acho que era um toquinho de vela desse tamanho. Eu enxerguei, quando eu enxerguei, eu falei, bora voltar. E o yoga foi, assim, o grande remédio, a grande força que me fez, sabe, a mão que me estendeu lá para o fundo para ir me puxando devagarzinho, com sutileza, foi me puxando, me puxando, me puxando, e me abrindo um universo. Porque a partir disso, claro, de todas as questões que eu estava passando na vida pessoal, mas, né, eu tinha ali uma fonte de cura, né, que o yoga, ele me trouxe mesmo uma medicina para a vida. Ele abriu um portal para a espiritualidade, de coisas que eu já gostava, que eu acreditava, mas que eu não botava atenção, deixava de escanteio. Então, eu comecei a mergulhar fundo na minha espiritualidade através do yoga, que não é uma prática espiritual, é uma filosofia muito rica, milenar, mas que me estimulou a olhar para mim, olhar para dentro, e a partir deste processo, e mais além, né, colocar a espiritualidade num espaço como o trabalho, como relação afetiva, como tudo que a gente tem na vida, né, colocar a espiritualidade também ali nesse mesmo nível, graças ao yoga. Amanda, me tira uma dúvida. Você falou que o yoga não é uma prática espiritual, eu pensava que era. É uma filosofia. O que fala essa filosofia? Qual que é o intuito dessa filosofia? Você pode falar um pouquinho pra gente? Nossa, o yoga, ele é super rico, né? Ao mesmo tempo que é muito complexo, é muito simples. Então, se você pensar na palavra yoga, ela vem de um termo que é yud, que é unir, juntar, integrar. Então, o yoga nada mais é difícil falar o que o yoga é, né? O yoga é muitas coisas, tá? Essa é uma primeira pinceladinha, assim, que é a integração do nosso ser individual, sabe? É a gente trabalhar mesmo, cessar os turbilhões da mente para conseguir se acessar, conseguir se ouvir, né? Então, tem várias linhas que você pode seguir, né? Dentro do yoga, dentro desse estudo, é um universo muito rico, né? Mas, e assim, dentro da prática de yoga, se você pegar lá atrás, né, que é uma prática milenar na Índia, tem muitas vertentes religiosas. Então, tem pessoas do hinduísmo que praticam yoga, do budismo que praticam yoga, mas religiões que não estão vinculadas diretamente ao yoga, que é uma forma de se viver, né? É uma escolha, né? E dessa escolha, dessas todas as formas que se apresentam, é uma grande filosofia que você mergulha nesse universo. E aí essa filosofia vai ter muito essa cara indiana, né? Essa cara indiana que vem do sânscrito ali, que vem do hinduísmo, budismo, que o próprio budismo é indiano também, né? Então tem muito essa filosofia oriental, né? Tem muito essa força, porque é dali que veio, né? É igual a gente falar do
candomblé do povo preto, né? É da onde? Na África. É da África, né? A gente pode trazer para cá, a Bahia tem uma força que veio, mas existe uma raiz, né? Sim. O yoga tem essa raiz indiana, né? Essa raiz forte, assim, ali. E claro que ele disseminou para vários lugares, tem pontos, tem países que é muito forte o yoga. O estudo mesmo, a filosofia do yoga, e que não são países orientais, que estão dentro do Oriente, mas a Índia realmente é uma referência. Se você quer estudar o yoga, entender, aprofundar, né? É uma viagem que eu ainda não fiz, mas está nos meus planos, ir para a Índia para mergulhar mesmo nesse estudo. Né? E aí a gente vai ter, então, um lado do yoga que é estudo e um lado que é prática. Por exemplo, se a gente entrar no sistema de Patanjali, tem umas escrituras do Patanjali que ele dividiu o yoga em 8 partes, que é o Ashtanga. Existe até uma prática chamada Ashtanga, que não tem nada a ver, na verdade, com o formato da prática, mas é porque é dividido em 8 partes. Que ele vai falar, nesse sistema, né, sobre os yamas, os niyamas, os asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Essas 8 partes é uma conduta mesmo, um formato, é um sistema prático para que o yoga aconteça nessa, eu vou falar plenitude para mim, porque é um sistema que eu sigo, né? Então, os yamas são 5 princípios, são normas e condutas, né? Então, por exemplo, satya, que é a verdade, é você praticar a verdade. E não é a verdade com o outro, falar a verdade para Arlete, para o César. É falar a verdade para Amanda, antes de tudo. Né? Ser verdadeira com as minhas ações, né? Para que tudo esteja alinhado. Pensamentos, sentimentos, ações, palavras. E aí quantas vezes, né, amiga, a gente mente para nós mesmos, a gente tem que ter consciência disso, né? Mas a gente se engana o tempo todo, né? Está o tempo todo se dando desculpas. Quando a gente se sabota, por exemplo, que é uma coisa que muita gente vem falar, ai, eu procrastino. Procrastinar é se auto-sabotar, né? Então, peraí, você está mentindo para você. Se você está se sabotando, está procrastinando, é porque, no fundo, você não quer fazer aquilo. Você tem uma razão para fazer, né? Então, eu preciso levantar cedo e ir para o serviço todo dia porque eu tenho um boleto para pagar. Mas tem um lado seu que não está afim de fazer aquilo, que não está vendo sentido, ou que está querendo um motivo maior e por isso que você procrastina, né? Então, esse tipo de coisa é mentir para si mesmo, né? Eu estou entendendo pela profundidade do contexto que você está falando, que quando você está falando de falar a verdade para si mesmo, é nesse nível, é isso mesmo? Ou até Sim. mais profundo que esse exemplo que eu dei, que foi bem banal, assim, né? Não, mas é desde os pequenos detalhes, as pequenas coisas, né? Eu começo a dieta segunda, Sim. E, né, até os mais profundos, né? O que é a sua verdade, que a gente nem para pensar, a maior parte da sociedade, qual é a minha verdade dentro disso, que vibra verdadeiramente em mim. Por que eu estou praticando yoga? Então, assim, a gente já começa nos yamas, que são essas normas e condutas, que já é um princípio difícil, porque fala sobre não só o satya, que é a verdade, mas fala sobre a ahimsa, que é a não violência. E a não violência, por exemplo, para mim é bem desafiadora esse princípio, porque não é você bater no outro, né? A comunicação não ser violenta. E não é só não ser violenta em palavras agressivas, mas é não ser passivo-agressiva. E isso, você acaba, quando você joga isso em alguém, é porque tem em você. Você não está conseguindo olhar aquele próprio espelho, aquela projeção. Então, já é um lugar que não é uma doutrina, né? Não é obedecer a esses 5 princípios, mas é escolher e se colocar a serviço disso, né? Porque aí você começa a realmente ter um propósito naquilo que você está fazendo. Seja o yoga, o yoga é para a vida, né? Eu sempre falo que, para mim, o yoga é vida. Tudo que eu pratico dentro do yoga, uma postura que me coloca ali, um asana, que me coloca numa postura desafiadora, que faz com que eu me concentre, que eu saiba onde está meu corpo, que eu sei que está trabalhando tanto os meus corpos sutis, chakras, quanto o meu corpo físico, que faz eu respirar conscientemente, já é um movimento para a minha vida, uma postura de equilíbrio. Eu desequilibro, a vida é assim, eu sempre falo isso para os meus alunos,
Desequilibrou, volta tranquilo, porque a vida faz isso, a gente desequilibra e tem que voltar para o eixo, né? Então, é normal, né? Com menos cobrança. O yoga tem muito isso, né? Que a gente busca uma perfeição nas posturas, uma competição, uma autocompetição, né? Você competindo com você mesmo, eu preciso fazer a perna aqui. Mas você já fez a perna? Aí você treinou, a perna já foi lá embaixo primeiro, antes de subir? Ninguém pula do primeiro degrau para o 10º, né? Tem uma escada. Tem esse movimento de cada fase do processo ser vivenciada, é isso? Isso. E de que tá tudo bem se a minha perna só chega até aqui. Tá tudo ótimo, porque para o seu corpo aquilo está funcionando do mesmo jeito que para o corpo do César está funcionando a perna chegar aqui, né? Então dentro. Chegar aqui. Mais prática, né? O yoga também ensina essa resiliência, né? Essa coisa da consciência corporal que esse tipo de prática traz, né? Assim, eu não tenho experiência nenhuma com yoga, e eu vou te falar a verdade. Ultimamente eu tenho sentido de experimentar. Mas o que acontece? Eu tenho uma... E aí eu vou até falar de mim assim, porque acredito que talvez algumas pessoas aí também se identifiquem. Esse movimento que você teve na vida, esse teu chamado, que foi sempre direcionado para a dança, para o corpo, para se expressar pelo corpo, para mim foi o contrário, né? O meu lugar de expressão sempre foi a mente, sempre foi a habilidade artística, e eu sempre fui gordinha, então essa coisa do corpo para mim sempre foi um rosco, né? Porque eu sou daquela época em que o bullying era dia a dia, ninguém ligava, então as pessoas me chamavam carinhosamente de rolha de poço, de coisas assim, né? E isso daí, gente, já foi trabalhado, tá tudo bem, não é essa a questão que isso me tirou, né, desse contato com o corpo, porque o corpo virou uma coisa estranha, virou uma coisa, um lugar de desconforto, né? Olhar para o corpo era desconfortável. E aí foi muito difícil para mim, reintegrando isso, e fazendo práticas, começar, por exemplo, uma coisa de dança, para conseguir, né? E até hoje é muito louco, né? E aí, na verdade, é porque eu comecei a fazer Pilates, e comecei a fazer Pilates por indicação médica, por causa de um problema na coluna, eu comecei a pensar no yoga, porque eu comecei a ver esse lugar, porque a gente sabe que o Pilates foi beber muito nessa fonte, né? Dessa coisa, porque eu acreditava no exercício, sabe, academia, vamos, 1, 2, 3, 4, aí de repente parar, fazer devagarinho, sabe, cara, e aí, peraí, em vez de eu fazer 500 sessões né, rápidas, fazer 10 sentindo, entendendo, forçando, devagarinho, e aí eu comecei a falar, gente, esse negócio é muito legal, porque realmente te conecta com o teu corpo, né? E sair muito desse lugar do espiritual, onde o corpo não participa. Porque a gente, né, vem de um lugar onde cada coisa é separada, né? Você é corpo, mente e espírito. Peraí, não. Vai segregando, pronto! Né? Exatamente. Né? Tudo conectado, né? A gente é um só. É que na mente humana a gente precisa, às vezes, dividir, né? Separar para entender. A mente, o corpo, a emoção. Mas nós somos um ser íntegro, né? A gente tem tudo conectado. Né? E refletindo no outro, né? Como a gente estava falando, que você com a prática começou a liberar um monte de coisa, e no corpo você acabou num lugar espiritual, né? De estudo de conduta, de estudo de uma filosofia. Então, isso é muito interessante, né, gente? É um caminho muito bonito. E como eu estou falando aqui, eu estou sentindo de experimentar. Tem um espaço esotérico aqui, que não é o da Solange, é um outro, que de vez em quando vem um recadinho, sábado tem aula experimental de yoga. E eu falo assim, eu vou. Aí daí eu não vou. Ó a procrastinação. Tem uma autossabotagem também. A gente nem sabe de onde vem, né, essa autossabotagem, mas ela existe. Ela existe, mas não vou te falar de onde vem. Eu acho que aí eu vou falar uma coisa para você que talvez também vai servir aí para muita gente. A gente tem uma visão do yoga como sendo para um tipo específico de pessoa, tá? A gente não olha assim e fala, eu vou chegar lá e vai ser para mim.
Isso que você está me falando, por exemplo, de respeitar o limite, de ir até onde eu consigo, e depois a gente olha as pessoas praticando yoga, a gente vê pessoas retilíneas e flexíveis, vegetarianas e completamente, que passam uma imagem de serem completamente zens. Aí você olha assim e fala, caramba, né? Eu sou gordinha, estourada, velha. Eu realmente não acredito que eu consiga botar minha perna a mais de 30 centímetros do chão. E eu vou lá fazer o quê? Entendeu? Então, uma das primeiras coisas que eu escutei no curso, quando eu fui fazer a formação, foi o yoga é para todos. Pois é, justamente essa ideia que eu quero passar aqui para os nossos web espectadores. Eu acho tão chique web espectadores. O yoga é para criança, o yoga é para deficiente físico, o yoga é para gordinho, o yoga é para magrelo. O yoga, ele não tem esse padrão, não existe isso. É quando, né, começou o yoga, quando quer que seja, porque, nossa, é muito antigo, não tinha, ninguém falou, não, tem que ser praticado por pessoas desse porte. Não. Tiveram, sim, depois, mestres, gurus, que vieram com formas, né, e padrões aí, né, de algumas práticas que, isso tem que ser praticado com pessoas assim, até tal idade, com nananã, mas isso é uma intervenção do ser humano, né? Uma intervenção. É uma interpretação de alguns mestres, vamos dizer assim, de algumas pessoas. Isso, um caminho, a forma que eles viram, enxergaram, e é isso. O yoga também dá possibilidades e perspectivas de você enxergar uma mesma situação. Eu lembro um exercício que um grande mestre meu, muito querido, Gerson, ele deu uma vez, que me lembrou muito os exercícios de teatro também, que eu fazia na faculdade e tal, jogos teatrais. Ele fez a gente sentar numa roda e colocou no meio da roda um objeto. E pediu para a gente observar aquele objeto por um tempo. Observar o tamanho, a forma, a espessura, como que a gente achava que era, sabe? E cor, tudo. Quando acabou, ele perguntou para quem estava de um lado da roda, como que é aquele objeto para você? Qual o tamanho dele? Médio. Ele é azul, ele brilha, sei lá. Foi do outro lado da roda a pessoa assim já. Ele é cinza. Ele é áspero. Ele é grande. Não tinha nada a ver com o que as pessoas estavam falando. E não dava para ver realmente. Era uma pedra que ele colocou dentro da meia dele. E, né, então a pedra estava em cima, e dependendo da perspectiva, de onde você olha para o mesmo lugar, é diferente. Então a pessoa que viu cinza não estava errada, a pessoa que viu azul não estava errada, né? O certo e errado também é muito relativo, e era a perspectiva, era o seu ponto de vista, através de onde você estava naquele momento, né? O yoga, então, ele traz muito essa coisa do presente, viver o presente, olhar agora. Porque eu não posso querer ver o cinza se eu estou vendo o azul, se eu estou na direção do azul agora. Né? Eu estou vendo aqui do jeito que ele é. E o trabalho do yoga é te colocar nesse estado do aqui e agora. Receber o presente como um verdadeiro presente. Porque o passado já foi, o futuro a gente não sabe. Né? Então, na verdade, o único lugar onde você pode fazer alguma coisa a respeito é agora. Agora. Né? Agora, é o teu ponto de poder, é o teu ponto de ação, é o teu lugar, é agora. E a gente pode planejar, e deve planejar, traçar metas, mas entre o planejar e acontecer do jeito que você planejou, tem uma vida impermanente, que está acontecendo. Né? O princípio da impermanência. Impermanente pra caramba, inclusive. Haja impermanência nisso, né? E aí é lidar com isso, né? Eu tenho um professor também que falava, que era, para mim, isso marcou muito, que ele falava sobre o problema. Você tem um problema, e ele falava isso na hora que a gente ia relaxar, para justamente tentar cortar esses fios que te ligam com o externo, né? Você tem um problema, ele tem solução? Tem. Então não é um problema. Tá. Ele não tem solução? Não tem. Então também não é um problema para você se preocupar. Não tem solução. Claro que é uma forma aceitar, né? Não é ser apático à situação, mas é trabalhar a aceitação daquilo que não pode ser mudado e também trabalhar a aceitação daquilo que pode. Então tá tudo bem, vai mudar, vai resolver. E essas coisas ficaram muito para mim, né?
Claro que é orar e vigiar. Então, todo dia você tem que lembrar de algumas coisas de novo, porque a gente é ser humano, né? A gente está aqui para errar. Para acertar muito, mas para errar bastante. Então... a gente está aqui na vida acontecendo justamente nessa impermanência, né? E o que faz a gente viver com menos sofrimento, vamos dizer assim? Talvez seja isso mesmo, né? É aceitar e fluir. Então, cara, a situação aqui agora está mudando, tá? Mas sempre gostei desse emprego, sempre deu certo, sempre estive nesse relacionamento, mas agora não, está mudando. Então, você não tem como. Você tem que se adaptar, aceitar a mudança e fluir com ela, né? Quanto mais você está ali no passado, nesse apego, no futuro, pensando no que poderia ser, né? Porque mesmo quando você fala assim, estou planejando o meu futuro, claro, né? Eu quero fazer uma viagem para a Itália. Eu vou ter que planejar isso, né? Quanto dinheiro eu preciso, eu vou tirar meu passaporte, né? Vou comprar as passagens, vou reservar hotel, tudo isso é planejamento. Mas são coisas que, se eu não fizer no agora, a viagem não se realiza. Isso é para tudo, né? Então, tá, eu quero ir para a Itália. Um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. Não, eu quero ir para a Itália, tá? O que eu preciso fazer agora para isso? Né? Eu não tenho dinheiro suficiente, então eu tenho que começar a guardar dinheiro, ou fazer um trabalho extra para conseguir dinheiro para ir atrás disso. Eu tenho que tirar meu passaporte, eu tenho que fazer meu visto, eu tenho que fazer o quê? Né? E é isso mesmo, né? É o movimento, né, da coisa, porque o universo vai entendendo, é que a gente não consegue ver energia. Se a gente conseguisse ver, a gente entendeu um pouquinho, opa, vou desviar daqui, vou continuar seguindo ali, tá certo, né? Porque planejar, por exemplo, uma viagem, você começa, parece que, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou planejar? Bom, primeiro passo, você vai ver ali o que você quer. Por que você está indo para lá, né? E daí você vai devagar, e o universo vai ouvindo, entendendo essa sua real intenção, né? E vai colocando o chão, né? Pisa que Deus põe o chão, e assim a gente... E aí você começa com a pergunta, o quanto eu quero, né? Eu quero o suficiente para realmente abrir mão de alguma coisa, para reservar esse dinheiro para isso? Né? O quanto eu quero? De novo, a tua vontade, né? De novo cai na verdade, exatamente, César. Exatamente, Satya, a verdade. Eu falo isso nas aulas também, como quando eu dou a prática de yoga, uma aula, né, comum, eu não vou para grandes aprofundamentos da teoria, mas eu faço um exercício de trazer um pouquinho disso dentro da prática, inserindo algumas coisas para que faça mais sentido, para que aquilo não vire simplesmente uma prática de asanas, né, que são posturas, não só, né, se a gente entrar nesses angas aí, nessas 8 partes do Patanjali, ele fala mesmo que os asanas são posturas, mas para você permanecer estável e confortável, encontrar o relaxamento no esforço, né? Então eu costumo falar para os meus alunos, respira na dor, encontra o conforto no desconforto, porque é isso, e a vida é isso, às vezes a gente está desconfortável numa situação, mas a gente precisa olhar de fora e ver que não é só aquilo, tem um monte de coisa acontecendo, que são confortáveis, são boas, né? Como eu posso lidar? Então, o yoga, ele é um trabalho muito profundo mesmo de aceitação e de mudar algumas chaves, formas e pensamentos, né? Cessar aquele excesso de aquele turbilhão da mente para direcionar, para ter um foco, né? Quando a gente vai do asana, né, a gente segue para o pranayama, que são chamadas de práticas respiratórias. Mas a verdade é que o pranayama é a cessação da inspiração e expiração. É a pausa entre elas. Por quê? Você inspira profundamente, pausa e exala. Tem várias técnicas, né, para você fazer de pranayama, vários pranayamas, mas e solta o ar devagar. É você precisar menos de oxigênio. Com isso, você diminui a frequência de pensamentos. Você equilibra suas emoções. Você centra o seu corpo, libera tensões e aumenta o seu sistema imunológico. Então, você está recebendo um presente em respirar e em conseguir pausar essa respiração. Simples assim, né? A gente vai para tantas coisas. Por isso que tudo, em qualquer lugar, a gente sempre escuta quando está tenso, nervoso, doente, tendo uma crise. Respira. Respira.
E ficou até banal, porque a gente não consegue valorizar esse ato involuntário. E assim, é apenas, né, o fato de você respirar conscientemente na hora já te dá uma outra... Nossa, já baixa tudo, né? Aquele blá, 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 da mente, a mente falando, você tem que, porque senão, olha aí, não pode esquecer, hein? Olha, você não vai esquecer que amanhã você tem compromisso às 8 horas da noite, hein? Blá, 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 blá. Eu chamo minha mente de maricota, tá? É a maricota, ela não para de falar. Blá, 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 blá. Aí tem hora que eu falo para ela, cala a boca, maricota, eu sei, eu sou uma pessoa adulta, eu sei que eu tenho compromisso amanhã, você não precisa ficar me lembrando que eu tenho agenda. Aí ela fica... né? E aí eu falo muito, né? Inclusive para os meus alunos de tarô, você vai começar uma sessão, você vai estudar o tarô apenas para pelo menos 6 respirações. Assim, normal, não precisa forçar, não precisa, sabe? Não, só sente, consciente, né? Do ar que está entrando, 6 é o mínimo que eu acho que começa a dar efeito. Você centrou, você está aqui no presente, você só presta atenção no ar que entra, no ar que sai. Pô, agora você está numa outra sintonia, você parou um pouquinho a maricota, você ativou outras inteligências que a gente tem para você poder realmente se comunicar com esse oráculo, se comunicar com esse simbolismo do inconsciente. E isso, para mim, é uma prática que faz muito efeito, sabe? Simplesmente respirar é uma coisa do dia a dia, né? A gente faz isso para viver, não pode parar, e a gente já tem aqui uma ferramenta enorme, né? Que você... E a gente não lança mão dessa ferramenta, né? Que, inclusive, isso é uma das coisas que está me interessando no yoga, é essas questões das práticas da respiração, porque realmente eu vejo muita diferença de fazer as respirações, quando eu fazer meditação, né? Nas práticas de meditação, ou mesmo nessa coisa de abrir o registro acástico, você tem que... Começa com a respiração, né? Todas as meditações que a gente faz, né, Amada? Seja guiada, ou seja só aquela que você tenta só fazer a tua mente... não é que a gente cala a mente, né? A gente só não dá atenção a ela. Você deixa ela ficar ali falando sozinha, né? Isso. Deixa a maricota ali, blá, 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 e você faz assim... Né? Não tá exatamente. Então, isso é uma das coisas que me atrai muito em experimentar, em estar fazendo, porque é tão pouquinho que eu uso isso, sabe? Eu entendo que realmente é muito transformador. Você vê na hora, né? Na hora você sente. Na hora. Você tem a sensação, tem posturas dentro da prática que é imediato o resultado. Tem algumas que vão ser a longo prazo, a prática, né? Outras a médio prazo, mas a sensação, né? Eu falo muito no yoga, sinta o que você sente. Você conseguir sentir além dos sentidos, né? Que também é uma outra parte aí do que o Patanjali fala, do pratyahara, que é abstrair os sentidos. É a abstração dos sentidos. A gente está o tempo inteiro para conseguir se conectar usando os sentidos, olhando, sentindo o cheiro, sentindo o gosto, apalpando, tá ali, né? E nesse momento, depois de fazer uma prática, uma respiração, você sente só o profundo sentir, né? Acolhendo aquilo não tem julgamento, desidentificando do problema, das questões, deixa a maricota falar e passar, né? Porque daí você vai... a mente vem, tudo bem, ela veio e ela vai, você continua, né? Até entrar naquele estado que é um próximo passo também dessas 8 partes, que é o Dharana, que é olhar para um direcionamento, para um foco, ter um foco. Então, pronto, abstraí, senti, que legal, tô aqui, tô vendo uma bolinha dourada, me concentrei nessa bolinha dourada. A minha cabeça foi para o boleto para pagar, mas eu volto para essa bolinha dourada, eu volto para esse foco. Estou visualizando essa luz, nossa, essa luz cresceu, estou aqui nela. E aí eu entro em estado meditativo, Dhyana. Esse estado meditativo é você se identificar com este objeto, né? Tem essa identificação deste estado, dessa permanência, né? Para poder alcançar o que, sei lá, talvez
Eu não alcancei. Mas ao Buda, alguém alcançou. Amiga, você está aqui agora, viva, encarnadinha na matéria? Você não alcançou. Não alcancei. Nem eu, nem você, nem ninguém que está assistindo isso aqui. Exatamente. E nem quem fala que alcançou, minha amiga. Está aqui na matériazinha? Está aqui cumprindo a missão? Exatamente. Então, tá o que a gente pode fazer, o que pode acontecer é você passear por este estado, sim, né? Sim. Por segundos você ter vislumbres, né? De olha onde é que você pode chegar. E aí você se permite e por algum momento isso vem, essa sensação, né? Que é o samadhi, que é essa expansão de consciência, ir além da matéria, né? Ir além da matéria e alcançar a iluminação. O alcançar a iluminação, deixamos para o Buda e tentamos e vamos fazer o que tem para hoje, né? O que dá. O que é possível. E já está de bom tamanho, né? O importante é não perder o foco, né? Que é buscar esta sensação, né? E assim, o que é dito muito no yoga que não é o fim que importa, é o meio, né? É o caminho. Porque é o caminho, é a jornada que você trilha e depois você vê que isso é o quê? Na vida mesmo, né? Na vida prática, no cotidiano. É o que você passa. Porque quantas vezes a gente chega num lugar e fala, era isso? Ou, pronto, agora eu tenho que conquistar outra coisa. Nem curte aquilo que você conquistou, porque talvez a sua jornada de meio do caminho tenha sido tão maçante, ou você queria tanto chegar naquela meta que você não aproveitou o presente, que era a caminhada. Você estava lembrando o futuro, né? E aí o futuro perde a graça rápido, porque você já conquistou, ou não conquistou e vai para outra coisa, porque você não está olhando para o meio, né? Que é o caminho. Você está só lá no futuro, não está vivendo o presente, né? Exatamente. E a maior parte do tempo, nós não estamos ali naquele estado de vitória, né? De conquista. Na maior parte do tempo, nós estamos no meio do caminho, né? Então, se a gente não aprender a ter alegria, ter felicidade no caminho, então a gente vai esperar para ser feliz quando, né? Vai ser feliz quando você tiver a casa, o relacionamento, o emprego perfeito, o carro que você queria. E é bem isso que você está falando, a gente se esforça, chega lá, você compra o carro novo, uau, agora eu me sinto poderosa, porque eu tenho carro zero, ai que cheirinho de carro novo, olha que pessoa linda que eu sou, passou uma semana, é só um carro. É só um carro. E outra, a gente sempre está no meio do caminho porque a gente não conquista tudo junto. Não. Né? Eu não conheço alguém que, eu quero casar, ter um filho, comprar um carro, que foi tudo junto. Foi um planejamento, depois um outro planejamento, então você chegou. Eu vou te dizer mais. Eu conheço gente que fez todo esse caminho e chegou nesse lugar. Tem uma casa linda, muito dinheiro, uma profissão que gosta, um marido que carrega um trem por ela, filhos maravilhosos, é bonita mesmo. Mas foram coisas que foram chegando, né? Foram caminhos. Tem síndrome de pânico. Tá? E tá numa coisa depressiva, tá numa coisa ruim, tá em pânico, não tá conseguindo usufruir essas conquistas. Por quê? Porque só aprendeu quando eu chegar lá, eu preciso chegar lá, não aprendeu a sentir a alegria do agora. Então, quando chegou lá, não está sentindo a alegria de ter tudo isso. Está tendo síndrome do pânico, está tendo depressão, quem olha de fora faz, uau, a pessoa tem tudo, né? E a pessoa está profundamente infeliz. E não é um caso só que eu conheço, não, tá? Eu conheço alguns casos, a gente jogando tarô, né, César? A gente tem esse privilégio de que as pessoas sentam na nossa frente e elas abrem, né? Você não está vendo só o Facebook ou o Instagram da pessoa, você está vendo, a pessoa está ali pedindo um socorro para um vazio de alma, então ela está se abrindo contigo, né? Nós somos uma espécie de sacerdotes, onde a pessoa se abre para obter essas respostas da espiritualidade. Quantas pessoas, gente? Eu vejo assim, claro que algumas com mais realizações, outras com menos, mas que como não aprendeu
a sentir o prazer do caminho, não aprendeu a sentir o prazer, simplesmente. Então, quando chega a conquista, tem essa euforia inicial e depois vai perdendo sentido, e ainda pior, porque enquanto ela estava no caminho, ela tinha um objetivo, ela tinha um foco, ela tinha um propósito. Quando ela chegou, ela não teve mais propósito. Exato. Ou ele não tem sentido arrumar outro propósito, porque se quando ela chegou ela não ficou feliz, para que ela vai arrumar outro propósito se ela sabe que quando ela chegar ela também não vai ficar feliz? Então, quando a gente fala de viver o caminho, a gente não imagina o tamanho disso, né? Quando a gente fala de viver o hoje e de estar conectado e de estar aqui tendo a alegria agora. Se você não tiver alegria, você nunca vai ter felicidade, né? Se você não consegue curtir o teu momento, se você não consegue estar alegre aqui com as coisas do dia a dia, como é que você vai ser feliz, gente? Exatamente, exatamente. E é um desafio diário, né? Eu me cobrei muitas vezes por praticar yoga há muitos anos e me deparar nesse lugar de estar presa ao passado ou preocupada com o futuro, mas a gente vive numa sociedade adoentada por tantos... Imagina, eu não ligo a TV, às vezes eu ligo para não ficar alienada. Então eu falo, peraí, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Mas aí você liga e você fala, caramba, quanta desgraça, e tudo bem, tem que mostrar a realidade. Mas existe um sensacionalismo, existe muita dor, existe muita coisa que não é verdade, não ressoa com o que eu acredito hoje, com a forma que eu vejo o mundo, né? E não é nem papo de jovem mística e positividade tóxica, porque não é tudo lindo, tudo luz, não é isso, mas é enxergar as sombras, enxergar a realidade, sim, mas é um mergulho para si, né? Tudo, a gente vê tanto movimento fora para o outro, uma doação para o outro, um excesso para o outro, o tirar do outro, roubar o outro, maltratar o outro, e a gente vai vivendo num sistema que fica muito desafiador, a gente olhar para a gente se conscientizar, a gente ter presença e agradecer pelo que a gente tem, né? Voltar para esse lugar de, caramba, eu estou viva, eu tenho saúde, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho fartura, eu tenho que comer, eu tenho uma mente inteligente. Porque se uma pessoa acessa, todo mundo pode acessar. Não é, porque o fulano, Albert Einstein, se ele acessou, eu posso acessar. Essas são as escolhas, as minhas escolhas, o meu caminho. Existe um dom, um talento, um caminho, uma linguagem de estudo, o que ele veio cumprir nessa terra, né, a missão dele, mas a gente tem a capacidade, porque nós estamos ligados, conectados. O yoga fala muito disso, essa integração, né, se unir com o todo. Quando você chega nesse estado de samadhi, a iluminação você desidentificar da matéria, do corpo físico, que ele está aqui, mas ele pelo caminho do corpo físico, né? Isso que é o mais surpreendente. Pelo caminho do corpo, é genial, né? Se você parar para pensar. Porque quem entende o yoga como uma prática física vai ficar sempre é muito tempo, mas ele vai permanecer ali preso à matéria, né? E tudo bem, porque talvez seja o propósito ou o caminho daquela pessoa na vida, né? Agora, se você consegue mergulhar um pouquinho mais fundo, você vai ver a sutileza do yoga, que vai trabalhar muito mais os seus corpos sutis, os chakras, né, que são vórtices de energia que estão girando e que, se isso movimenta, melhora a sua saúde física. Você evita doenças, você desbloqueia o chakra cardíaco, você se abre para as emoções, para os seus sentimentos, para limpar as mágoas, as más águas, as águas paradas, né? Você faz posturas de abrir o coração para o mundo, que traz coragem, né? Eu sempre falo isso. Eu gosto de conectar as minhas práticas com a energia da lua, se tem, como que tá, com que signo que tá, se tem eclipse, se não tem, porque tudo está conectado, né? Então, tá uma lua minguante em Escorpião, sei lá, um dia chuvoso. Eu não vou, sei lá, fazer uma prática que não condiz com aquilo. Não é que eu vou fazer uma prática que a gente vai minguar mais, mas eu vou entrar numa linguagem onde a gente traga um equilíbrio para isso, né? A gente precisa trazer um pouco desse sol para enxergar essa profundidade, bater nessa água de Escorpião,
sabe? Mas a gente também precisa soltar e deixar ir, porque é um minguar, né? Então, também encontrando, essa é a minha forma de trabalhar, né? E é uma conexão que eu faço, e eu sinto que é confortável para mim, é uma linguagem que é confortável e que chega nos alunos, né? Então, eu acho que é encontrando mesmo essas formas, essa adaptabilidade. Quando você falou, Arlete, sobre... eu achei que não era para mim o yoga, não só pela forma física, mas por essa coisa do mental, de, calmo, tranquilo. Eu escuto muito, yoga não é para mim, é muito, muito calmo. Ou yoga não é para mim, é caro. Então, entrando em padrões, em formatos que não são reais, são crenças limitantes. Não, você pode encontrar um yoga, sim, que não seja caro, que se adeque às suas condições financeiras agora, ou disponibilizar um dinheiro para a sua saúde, para te dar atenção nisso. Como, se você é muito agitado, aí que você precisa do yoga, então é muito calmo para mim, então é aí que você precisa, né? Então, César, olha, eu estou completamente convencida, né? Nós não estamos na mesma... Você está em São Paulo, né, Amanda? Eu tô na Granja, na verdade, em Cotia, mas eu dou aula em São Paulo. Tá. Também. É legal até para o pessoal que quiser conhecer de perto o trabalho da Amanda, se você está aí na região da Granja Viana, de Cotia, ou de São Paulo, a gente vai ter aqui o contato dela na nossa descrição do vídeo, vai lá, conversa com ela, tira sua dúvida, vai fazer a sua prática, ou procura aí na tua cidade, que agora eu estou completamente convencida que a próxima vez que eu receber ali o postzinho do espaço, convidando para aula experimental de yoga, eu vou lá tentar. Vamos ver como é que eu me saio com meus 80 e tantos quilos fazendo aquelas posturas. E é isso, é entender o que é confortável para você, né? Existem muitas práticas, e práticas voltadas mais para um trabalho físico, né? E o yoga é um pouquinho, muito, mais do que isso, né? Ele vai mais fundo mesmo, né? Para você conseguir atingir um estado de meditação. Você faz tudo aquele monte de performance corporal para conseguir ficar sentadinho, estável e confortável. Que daí você tem um corpo mais disponível, né? Um desbloqueio ali de emoções, desbloqueios mentais, desbloqueios das energias, para você sentar e relaxar. Até chegar no relaxamento, que é a postura que os meus alunos mais gostam, eles sempre falam, Shavasana. Shavasana é a postura que você deita, você simplesmente deita e entrega. E você não precisa fazer mais nada. Acho que eu vou gostar mais. Eu acho que eu também é que eu mais me sinto afinizado. Eu também. Eu confesso que... A gente pode falar assim que achar um instrutor ou um mestre de yoga é muito parecido com achar um psicólogo, porque eu vejo muita gente falando assim, eu não quero fazer, não fui fazer terapia, mas para mim não dá certo. Mas porque, na verdade, foi procurar um profissional que não se conectou e não tentou mais, né? Eu falo assim, é uma escolha muito importante você escolher o seu terapeuta, né? O seu psicólogo. Você tem que ter uma conexão com a pessoa. Eu chego nas primeiras sessões, eu fiz terapia muitas vezes com muitas pessoas diferentes ao longo aí da minha jornada. E a primeira coisa as primeiras vezes não, talvez eu não tinha esse conhecimento, eu tinha 18, 17 anos. Mas hoje em dia eu chego e a primeira coisa que eu falo aqui é você, qual é a sua linha, o que você pensa. Eu vejo gente morta, você vai me internar como esquizofrênico? Ou para você tudo bem? Eu vejo gente morta, falar com gente morta, né? Ter umas visitas de dragão, de ET. Se você falar para mim que está tudo bem para você, eu continuo aqui, senão a gente já parou aqui, né? Exatamente, são linhas e a gente tem que respeitar mesmo a forma de cada um trabalhar, e o yoga é isso também. Eu tenho alunos que foram ex-alunos, principalmente na pandemia, né, que parou o sistema presencial, alguns continuaram online, outros não se adaptam ao online, e aí foram fazer em outros lugares, depois que voltou, né, a pandemia e tal, falaram, Amanda, não consigo, tenho que fazer com você, porque existe uma identificação comigo, né, então tem isso, né, você se identifica com os instrutores, com os professores, a forma, a linguagem, né, o yoga é isso, não é passar uma prática corporal, você você guia aquele aluno para a meditação, você faz correções no corpo, você muitas vezes ensina o aluno a respirar, porque a gente respira errado. Total. Né? A gente traz uma respiração ofegante no tórax,
de um jeito que curta, que não é a forma ideal, né, da gente se manter em equilíbrio na vida. Então, precisa, sim, encontrar alguém que você se identifique no yoga, é importante. Bem importante. Né? Quer dizer, não desista, gente. Você foi na primeira academia, achou aquilo muito difícil, ou se sentiu, isso não é para mim, porque não me encaixo, vai noutra, vai procurar outra, vai testando, igual procurar um terapeuta, né? Eu acho que é muitas linhas, né, César? E eu sinto, assim, procurar observar nas aulas também aquela autenticidade do professor, que não é só no yoga, acho que é na vida, ter uma autenticidade. Eu, durante o começo das minhas aulas, quando comecei a dar aula de yoga, eu me cobrava ser muito mais namastê. E como eu sou agitadinha, ligada, como que alguém vai fazer yoga comigo? Solta umas piadas. Aí, não, né? Aquela coisa aqui, oi, tudo bem, eu entendo e tal. Mas eu preciso cobrar. Gratidão. E daí, na hora de cobrar a aula, como que eu faço? Porque, sabe, eu preciso ter uma postura, é a minha verdade. E eu tenho outras vivências, outra formação, eu tenho uma criação. E eu entendi que quando eu coloquei o meu jeito, Amanda, nas práticas, as práticas ficaram mais verdadeiras, né? Volta aquela verdade. É a minha verdade. Vou soltar uma piada no meio e tá tudo bem, e sabe? E claro, não é para tirar o aluno da concentração e tal, mas não é uma coisa rígida, não é para ser, né? É para fazer bem. É isso. Eu amei. Eu amei, quero fazer yoga, viu? Eu também, César. A gente é assim, Amanda, como a gente falou para você na nossa reunião aqui de introdução, eu falei assim para Amanda, olha, é um bate-papo para a gente mostrar, falar para as pessoas, o objetivo do podcast é apresentar ferramentas, apresentar técnicas, introduzir as pessoas nesse mundo da espiritualidade. Então, a gente está ali começando esse despertar e querendo entender, então, o que é uma energia, o que é magia. No caso hoje, o yoga, o que ele pode te ajudar, que ferramenta é essa? E essa é a questão, é apresentar essas coisas para as pessoas, os caminhos que elas podem seguir. E aí todo mundo que vem, né, César? A gente quer fazer tudo, né, amor? Exato. Porque a gente se apaixona. Mas pra gente, às vezes, né? Eu imagino, gente. Eu ia ficar louca no podcast desse. Eu ia falar a gente veio falar de círculo de mulheres, o César já quer fazer um círculo gay. Que, aliás, essa ideia você não pode deixar morrer, não, amigo. Não, amor, já tô colocando energia nisso, estou estruturando já. Eu achei maravilhoso. A gente vai falar de cacau, a gente já está os dois na onda do cacau. A gente vai falar de... Daqui a pouco a gente nem atende mais com o tarô, a gente está fazendo só práticas. Mas é porque uma coisa leva a outra também, né? E conquista, né? É muito bom, gente. Tá tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, né? Isso que é muito legal. Essa coisa, quando você começou a falar do yoga, você já começou a falar que significa integração. Falei, opa, peraí, né? Já conversou, por exemplo, com o conceito da psicologia analítica, da psicologia junguiana. Qual que é o objetivo? É a integração, né? É você ser você mesmo, né? Exatamente. Então, eu falei, pô, olha aí, né? Já está conversando. Então, a gente acaba tendo muitos caminhos e todos levam para a gente mesmo, né? Para esse lugar de além, né? Atrás da mente, né? E eu acho muito interessante as práticas de meditação e acho muito legal que o yoga traga isso, porque eu entendo que elas realmente fazem a gente se desidentificar da nossa mente, entender que a gente é mais que a mente e que é mais que o corpo, e ao mesmo tempo tudo isso faz parte e precisa ser integrado e precisa ser usado, né? Dentro do seu... Dentro, né, de cada um com a sua função, vamos dizer assim. Eu só amei, Amanda, amei mesmo. Gratidão. Eu amei também o convite, fiquei feliz de falar do yoga, que para mim é uma grande medicina, que é uma grande escada aí, cada passinho eu sinto que é um passinho de evolução mesmo, para minha própria evolução, para minha própria jornada, e quando eu faço isso eu consigo plantar, disseminar essas sementes, né? Espalhar um pouquinho delas, então gratidão.
Gratidão mesmo aí Nós pelo trabalho. agradecemos demais você ter dividido tanto conhecimento conosco. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Gente, é isso. Então, agora você só precisa clicar no joinha aqui, tá? Se inscrever no canal. E, ó, os contatos nossos estão todos aqui. O da Amanda, o nosso para você marcar a sua consulta. Manda o seu e-mail para o Spiritualcast. Vou até botar aqui de novo o e-mail. Cadê? Manda a sua historinha para a gente poder te ajudar de graça lá no Spiritualcast Desvendando Sua Vida, não é isso, César? Isso mesmo, pessoal. contato.spiritualcast@gmail.com. Estamos esperando vocês lá, tá? Beijo, gente. Gratidão, Beijo, César. pessoal. Gratidão, Amanda. Tchau, tchau.